Olá, bem-vindas ao programa da Maia. Aqui nós ajudamos mulheres sedentárias a emagrecer e a tonificar, saindo do absoluto zero. E o tema de hoje é os cardios. Vamos falar sobre cardios, por que realizar, qual que é o principal objetivo, o que é cardio, o que é aeróbio. Vou informar tudo isso aqui para vocês. O exercício aeróbio é aquele que precisa de oxigênio no processo de geração de energia. Mas o que significa isso? Na prática, por que a gente realiza cardio? Qual que é o principal objetivo dele? Na prática, a gordura ela precisa do oxigênio para sair do nosso corpo. E os cardios utilizam esse oxigênio, aumentando o volume de oxigênio nos nossos pulmões, a gente consegue se livrar dessas gorduras. Através dos cardios de longa duração. Por quê? Porque todo esse tempo? Nessa longa duração, a gente atinge com eficiência a zona da queima da gordura. A principal fonte de energia do nosso corpo não é a gordura, são os carboidratos. Então, se você está com carboidratos circulando ali, o seu corpo vai pegando energia deles. Para entrar na zona da queima da gordura, a gente precisa de um tempo maior se exercitando, fazendo os cardios de 30 a 60 minutos. Isso aí vai depender do tempo que você tiver disponível. Se você tiver só 30 minutos disponível, faz só 30 minutos. Se der para fazer os 60, faz os 60. Então, a principal fonte de energia são os carboidratos. Para o nosso corpo começar a pegar a fonte de energia das gorduras, precisa de um tempo de exercício. Por isso, os cardios são mais longos. Beleza? Deu uma caidinha na live, mas eu já voltei. E daí vou fazer só um breve resumo aqui pra gente seguir, tá? Por isso, as atividades aeróbias, ou seja, que utilizam oxigênio durante a realização, elas queimam mais gorduras. Então, esse é o principal objetivo dos cardios, do aeróbio. E esse nome cardio aeróbio, por quê? Porque trabalha o nosso cardiovascular, trabalha o nosso coração, trabalha as nossas artérias e veias. E aeróbio porque utiliza na presença de ar. A gente precisa de ar, aumenta o volume de ar nos nossos pulmões, no nosso corpo, melhora a circulação. Por isso que tem esses dois nomes, cardio e aeróbio. Beleza? E a principal objetivo é realmente tirar a gordura, usar a gordura que nós temos estocada no corpo como fonte de energia. Então, os cardios na presença do oxigênio, volume maior de oxigênio nos seus pulmões, eles possibilitam a queima da gordura com eficiência. Beleza? Então, o que a gente tem que entender na prática é que, aumentando o volume de oxigênio nos nossos pulmões, a gente vai estar queimando muito mais gordura. E esse é o principal objetivo dos cardios. Por exemplo, o que pode ser um exercício cardio? Exemplos de cardio. Andar, correr, pedalar. Fazer o transporte, aquele que a gente faz com as mãozinhas assim, os pés, fazendo a movimentação simultânea. Simulador de caminhadas, subir e descer escadas, pular corda, todos esses são exemplos de cardios. Podem ser feitos na esteira, podem ser feitos ao ar livre. Todo exercício que ele é feito ao ar livre, ele recruta muito mais energia para sua utilização, porque você é a máquina. As máquinas, elas tiram o impacto. As máquinas são interessantes, por exemplo, para quem está com sobrepeso, que alivia o impacto no joelho, amortece. Mas as caminhadas, elas são excelentes também para quem está com sobrepeso, ao ar livre, tá? Porque vão aumentar a demanda energética, você vai acelerar o seu metabolismo. Então, essa é a diferença de realizar na máquina e realizar ao ar livre. Ao ar livre você recruta muito mais músculos, você é a máquina, então você está com uma demanda muito mais alta quando você faz ao ar livre, digamos assim, uma caminhada. Diferente de uma caminhada,
na esteira de uma caminhada ao ar livre, tá? Então é interessante a máquina, por exemplo, para quem tem sobrepeso e não pode ter muito impacto articular. Além disso, a máquina você consegue colocar um ritmo constante, você coloca lá, por exemplo, 6, aí você vai e faz os 60 minutos nesse mesmo ritmo, sem oscilar tanto. E mesmo assim, tem pessoas que sentem o joelho, né? Tá com sobrepeso, tá bem sedentário, sentiu o joelho. O que que você pode fazer? Você pode colocar gelo. Eu falo sempre disso para as minhas alunas. Eu já tenho muitos casos assim, começando a sentir dor no joelho, depois não sente mais. Sabe por quê? Porque você fortaleceu. Você fez a malhação, você fez suas caminhadas, você perdeu peso. E isso os exercícios vão fortalecendo seu joelho. O que você pode fazer? Coloca um saco de gelo no congelador após os exercícios. Coloca em cima do seu joelho. O gelo é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele vai tirar a dor e não vai deixar ele inflamar. Faz esse 20 minutos de gelo 2 vezes por dia para aliviar, para ajudar você nesse processo de fortalecimento. É normal essa dor, ela pode acontecer, não acontece com todo mundo, mas pode acontecer. Se acontecer com você, faz tratamento com gelo que eu tô falando, que você vai se sentir muito melhor. E depois que você começar a perder peso, a emagrecer, a fortalecer, essa dor ela vai passar, tá? Então vamos lá, para o que mais? Eu tenho vários exemplos de alunas que após emagrecer seus 20, 27 quilos, 18 quilos, não sentem mais as dores no joelho. É muita pressão ali para o seu corpo administrar nas articulações. E é normal, por exemplo, você está começando a sentir, mas faz esse tratamento com gelo. As minhas alunas também têm acesso a fazer os alongamentos na plataforma MyFit em Casa. Isso também ajuda, alivia, tá? Mas é interessante falar para vocês que um bom condicionamento físico não se faz apenas com exercícios cardios e aeróbios, tá? É complementar, mulheres. E o que é o condicionamento físico? Vou entrar aqui para informar a vocês o que é o condicionamento físico. Um bom condicionamento físico, e também se faz com cardios e aeróbios, mas não é só isso. O bom condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir a desafios físicos da sua rotina, ocasionais ou inesperados, principalmente fatores relacionados à sua vida diária. Para as nossas funções básicas da vida diária, a gente precisa desenvolver outras capacidades físicas, como a força, velocidade, flexibilidade, potência e agilidade. Por exemplo, você tirar uma criança do chão é um exercício de força e de potência. Tá? Você tem que ter força rápida para tirar aquela criança ali do chão, tá bom? E daí você precisa estar fortalecida, porque se você não estiver, você pode se machucar, você faz isso da forma errada e você não está apta, digamos assim, a realizar até as suas funções básicas, fazer uma caminhada, vir com compras do mercado, agachar para pegar um lixo do chão, limpar a casa. Você não tem equilíbrio para, por exemplo, passar no chão molhado e não se machucar e não cair. Tudo isso os exercícios trazem pra gente. E o condicionamento físico nos cardios, eles ajudam muito, mas não são suficientes. A gente precisa fazer a malhação para que isso seja completo. A malhação aí você faz dentro de casa mesmo, para fortalecer suas pernas, para te dar mais flexibilidade, para te fazer ganhar equilíbrio, para te dar força nos braços, força nas pernas, para que você não sinta dores na sua lombar, precisa fortalecer a musculatura. Então os cardios, eles são excelentes para trabalhar o nosso fôlego, o nosso condicionamento, para tirar gorduras, mas a gente precisa da parte muscular também, que os treinos fazem, que a malhação que você faz aí dentro de casa te proporciona para que isso seja completo, tá? O cardio é auxiliar da musculação.
Tá? A musculação substitui o cardio, mas o cardio não substitui a malhação. Tá bom? E o condicionamento físico que a gente adquire nos cardios, fazendo os aeróbios, eles auxiliam demais no nosso rendimento melhor na malhação, tá? Ele facilita o nosso processo de ganho de músculo. Por quê? Porque você consegue render mais nos seus treinos, na malhação. Então, se você puder unir os dois, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Os cardios não substituem a malhação. E mais algo sobre isso aqui, sobre os cardios não substituírem a malhação. Nós estamos perdendo massa óssea e muscular naturalmente com o passar dos anos, com o passar da idade. Como é que repõe isso? Só com a malhação, tá? A gente precisa repor, porque senão vem osteoporose, porque senão vem dores, aquela dor nas costas. É enfraquecimento da musculatura, é você perdendo massa muscular e você só repõe através da malhação. Não fazendo caminhadas, mas fazendo a malhação. Beleza? Então, só fazer cardio não é suficiente. A pessoa fala, não sou sedentária, eu faço caminhadas. Não é suficiente para fortalecer a musculatura completa do seu corpo. Tá bom? Que fique claro. Voltando aos cardios, né? Ao realizar os cardios, nós temos uma maior estimulação sanguínea no corpo inteiro. O que isso quer dizer? Você já teve aquela sensação de, ao realizar um exercício, ao realizar uma caminhada, uma corrida, dentro daquela gama de cardios que eu falei pra vocês, de ficar coçando, assim, ficar com coceira no local, tá coçando minhas pernas, minha bunda tá coçando. Por quê? Porque melhora a circulação de sangue nessas regiões. Ocorre uma maior irrigação de sangue para essas regiões. Por isso que a gente sente essas coceiras. Tá? Então, melhora muito ali a circulação. Isso é excelente para celulite, melhorando a circulação sanguínea local. A gente ativa mais. Então, aquela sensação de formigamento, de coceira, isso aí através da melhora da circulação. E principalmente no coração, que é um músculo que precisa ser fortalecido para que funcione bem e de forma saudável. O coração é um músculo, a gente precisa fortalecer esse músculo. Como é que fortalece? Tum, 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 fazendo ele trabalhar mais, oferecendo mais oxigênio, oferecendo mais circulação para suas artérias. Seu coração acelera e ele está trabalhando. Isso é extremamente benéfico para o seu organismo. Essa acelerada que a gente dá através do exercício e essa desacelerada depois dele voltando à calma. Isso é muito benéfico para a gente, tá? Quando a gente faz os cardios, o coração solicita mais sangue, ocorrendo até mesmo a formação de novos vasos sanguíneos. Aquela sensação do coração acelerar e desacelerar é extremamente benéfica para o nosso organismo. E eu coloquei aqui alguns benefícios dos nossos treinos de cardio, os nossos aeróbios. Vários benefícios aqui. Primeiro deles, ele queima mais gordura, ele lapida o nosso corpo, melhorando a nossa composição corporal. O que é a composição corporal? Nosso corpo basicamente tem músculo e tem gordura. Tem muito mais coisas, tá? Mas basicamente músculo e gordura. E nós precisamos balancear essa composição. O ideal para as mulheres é algo em torno de 20 a 22% de gordura corporal. Como é que você descobre isso? Fazendo uma avaliação física, com um avaliador, pode ser um profissional de educação física, pode ser um nutricionista, pode ser através da bioimpedância, né? Esse é o nome mais comum, a bioimpedância. Você sobe numa balança e ela mensura lá quanto que você tem de gordura corporal, de água, etc. O ideal para mulheres é de 20 a 22%. Eu já peguei alunas com mais de 40%. Isso é muita gordura para o seu corpo. E esse excesso de gordura, ele não é só de pessoas que têm sobrepeso.
tem as pessoas que são magras e tem o percentual de gordura alto também. Tá? Então, não está diretamente relacionado ao volume, a um sobrepeso, a uma obesidade. Tá? O percentual de gordura pode ser alto ainda que você seja magra. Tá bom? Que fique claro isso. Então, o cardio, principal benefício, ele queima as gorduras, ele lapida o nosso corpo, ele trabalha ajudando o nosso processo da malhação, deixando o nosso corpo mais sequinho, mais harmônico, cintura mais fina, barriga menor. Ele te ajuda a derreter essas gorduras indesejadas. Outro benefício, ele fortalece o nosso coração, evitando problemas cardíacos. O seu coração, músculo forte, tem que trabalhar forte. E daí ele fortalece o seu músculo cardíaco, evitando aí uma série de doenças ou trabalhando no tratamento de quem já adquiriu, né? Fortalece os nossos pulmões, aumenta o volume de oxigênio no nosso corpo. Com maior oxigenação, o seu cérebro funciona melhor. Olha só quantos benefícios, né? As artérias ficam mais eficientes. Artérias, elas bombeiam muito mais sangue, ali passam muito mais sangue pelas suas artérias. Sabe, artéria entupida? Pois é, o exercício físico ajuda a tirar essa gordura, ajuda elas fluírem melhor por todo o seu corpo. Melhora a circulação sanguínea geral. Melhora muitas doenças, como diabetes, pressão alta, osteoporose. Melhora tudo isso. Melhora, seu organismo trabalha regulando naturalmente a sua pressão, o seu diabetes, se é que você já tem. E também previne para você não adquirir nenhuma dessas doenças. Tá? Não quer adquirir nenhuma dessas doenças, faz os seus exercícios, faz os seus cardios. É excelente para aumentar o gasto calórico, principalmente em pessoas iniciantes, alterando o nosso metabolismo basal. O que é metabolismo basal, mãe? É a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para manter os nossos órgãos vitais funcionando. Nosso coração, nosso rim, nosso pâncreas, nosso pulmão, tudo isso. Então, quando a gente coloca os cardios, você vai aumentar essa energia e vai gastar muito mais calorias, mesmo que você esteja em repouso. Quando a gente está dormindo, está em repouso, o nosso corpo está funcionando, está gastando energia através dos nossos órgãos. Quando a gente coloca o exercício físico, esse gasto calórico aqui basal, que era 1, ele vai lá para cima, porque você aumentou a demanda, você está oferecendo mais exercício, está aumentando a sua demanda calórica. E daí o seu metabolismo basal vai lá para cima. É excelente. Tá? Falando em pessoas comuns que fogem da dieta constantemente, você que está fazendo a sua malhação aí, não resiste a um docinho, a uma fritura, principalmente nos finais de semana, não pode deixar de ter os cardios. Eles vão te ajudar nesse processo de queimar essas gorduras, tá? Então é excelente para quem costuma fugir constantemente da dieta, de uma alimentação mais saudável e equilibrada. Não pode deixar de consumir, de fazer os cardios. Os aeróbios, eles vão te ajudar a ganhar mais condicionamento e acelerar os resultados de ganho de massa muscular. Como eu falei, eles vão auxiliar nesse processo de você fazer a sua malhação e render mais nessa malhação. Você vai conseguir render mais, porque você está melhor condicionada, porque você está com mais fôlego, aí você vai conseguir dar mais no seu treino, na sua malhação, tá? Os cardios controlam a glicemia e a pressão arterial naturalmente. Sua farmácia interna, agindo ao seu favor. Eu vou falar um pouco para vocês já ouviram falar do cardio em jejum? Vou falar para vocês um pouco sobre ele. Vocês estão vendo que eu tô falando tudo sobre cardio aqui, né? Então vamos lá aprender e colocar em prática, porque é muito mais do que exercício físico. É informação que você tem
para agregar aí na sua rotina de autocuidado, na sua rotina de vida saudável. O cardio em jejum é uma forma de praticar exercícios aeróbios antes de se alimentar, logo pela manhã. Logo, ele só pode ser feito de manhã, assim que você acorda, tá? Com o estômago vazio, o organismo apresenta índices baixos de glicose e glicogênio, o que favorece a queima da gordura. Ou seja, você se alimentou na noite anterior e acordou, e lógico que vai ter um pouco ali de glicose dos alimentos que você consumiu antes de dormir. Quando você faz o seu cardio em jejum, teoricamente, baseando aqui nas pesquisas desse exercício do cardio em jejum, você entra na zona de queima de gordura muito mais rápido, porque ele vai pegar só o que está circulando ali e rapidinho ele já vai entrar na zona da queima da gordura, tá? O tempo ideal de realizar o cardio em jejum é até 45 minutos, no máximo 60. No máximo 60. Precisa de menos tempo, um tempo razoável, né? 45 a 60 minutos. A intensidade moderada a baixa, um ritmo que você consegue administrar ali, constante, mas também não é um ritmo muito puxado, tá? E, em tese, entraria mais rápido na zona da queima da gordura. Beleza? Esse é o cardio em jejum. E, logicamente, você só vai realizar ele em jejum, bebendo água ou com café preto, café sem açúcar. Esse é o cardio em jejum. Na prática, o cardio em jejum ou o cardio alimentada, o resultado final deles vai ser o mesmo, mas a gente sempre trabalha com variações. Essas variações são interessantes. Eu mesma vario, faço cardio em jejum, faço cardio normal. Eles queimam gordura durante a execução, por isso que o tempo é maior, tanto do cardio em jejum quanto do cardio normal. Porém, são estímulos diferentes que a gente oferece para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele acostuma rápido com os estímulos. Então é interessante você não só fazer o cardio em jejum e não só fazer o cardio normal, mas mesclando isso aí para ter uns resultados satisfatórios no processo de queima de gordura. Entendido? Cardio em jejum, cardio normal são estratégias que são para serem utilizadas e mescladas. Nem só para um, nem só para outro, mas mesclando fica muito interessante. Então, falei para vocês como fazer, né? Só água ou café preto. Café preto sem açúcar não quebra jejum. Bota a roupa e vai, faz. 45 minutos, no máximo 60, no ritmo ali administrando. Também não é passeando, você tem que fazer uma coisa mais puxadinha ali, uma caminhada mais acelerada. E o HIIT, gente, o HIIT também é uma estratégia válida. O que é o HIIT? É um termo em inglês que chama High Intensity Interval Training, tá? Ou seja, um treino intervalado de alta intensidade que virou febre nos últimos anos pela proposta de oferecer sessões de exercícios mais curtas, mais curtinhas. Tem HIIT de 4 minutos, tem vários protocolos, mas o que eu mais uso é o de 4 minutos. São sessões mais curtas que trazem resultados iguais e até superiores aos treinos moderados, aos cardios de moderados a longas durações. Como é que é o HIIT? O HIIT você faz em alta intensidade, são 4 minutos, por exemplo, no protocolo que eu mais uso, mas o ideal é que você esteja muito bem condicionada para fazer os HIITs. Exceção, eu tenho no meu programa MyFit em Casa os HIITs para iniciantes, tá? A forma que você, iniciante, também consegue fazer e obter excelentes resultados. Mas o raiz aqui, digamos assim, o HIIT raiz, ele é feito em alta intensidade, altíssima intensidade. Então a pessoa tem que estar bem condicionada para fazer. E nesse tempo de alta intensidade, o descanso rapidinho, alta intensidade, descanso rapidinho, que é o que o HIIT proporciona, você traz uma porrada metabólica no seu organismo, queima muito mais gorduras após.
O que o cardio normal e o cardio em jejum trazem uma duração maior de execução, 45, 60 minutos, de queima de gordura ali, trabalhando uma frequência, um volume maior. O HIIT traz em apenas 4 minutos uma porrada no seu metabolismo, acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera, e daí você vai queimar muito mais gorduras após a realização do HIIT. Tá? Não é durante, é após, né? Na recuperação. Então é isso que envolve cardio normal, cardio em jejum e o HIIT. Deu para ficar claro? E qual que é o melhor? Qual que é o melhor desses? Para emagrecer, para perder gordura, para o condicionamento? Vocês vão me perguntar, né? O nosso corpo precisa receber estímulos diferentes. E eu gosto de trabalhar com todos esses estímulos. No meu programa MyFit Casa, por exemplo, tem HIIT, tem cardio normal, tem cardio em jejum, tem orientação, tem a malhação, tá completo, tá? E o ideal é realmente fazer essa mescla. Tem gente que não se adapta ao AEG, também conhecido como cardio em jejum, aeróbio em jejum, cardio em jejum, AEG, também tem esse termo que a gente usa. Por quê? Porque passa mal, porque tem hipoglicemia, ou seja, sente falta do açúcar de manhã antes de realizar o exercício, se sente mal. Isso aí vai de cada pessoa, tá? Vai de cada pessoa. Então, o cardio normal, ele funciona muito bem também. O cardio em jejum funciona muito bem também. E o HIIT também. E o ideal é você mesclar esse conhecimento para ter ótimos resultados. Tanto no seu condicionamento físico, para te auxiliar na sua malhação, para perder gorduras. Tá bom? O ideal é a gente fazer essa mescla. De acordo com a sua rotina. Tem dias que você tem mais tempo para fazer o seu cardio, tem dias que você tem menos tempo. No dia que tem menos tempo, faz o HIIT. No dia que tem mais tempo, faz o cardio em jejum. No dia que, enfim, você tem o conhecimento e você usa de acordo com o seu ritmo, a sua rotina e o seu tempo disponível. Por isso que é bom a gente saber de tudo isso, para usar conforme for mais adequado à sua rotina. E agora eu vou falar com vocês sobre uma pesquisa de longevidade relacionada aos exercícios físicos. Nessa pesquisa, eu assisti sobre o professor Paulo Musi falando a respeito dela. O doutor Paulo Musi foi pesquisado hábitos de pessoas centenárias para saber o que tinha levado essas pessoas a sobreviverem com saúde por tanto tempo. Unanimidade que essas pessoas com 100 anos, elas até os 50 anos não tinham adquirido doenças crônico-degenerativas. O que são doenças crônico-degenerativas? Por exemplo, diabetes, pressão alta, obesidade, são doenças crônico-degenerativas. Até os 50 anos elas não tinham adquirido nenhuma dessas doenças. E outro fator, faziam exercícios físicos, faziam sua malhação. O corpo humano, ele possui uma expectativa de vida em média de até 80 anos de idade. Naturalmente, 80 anos de idade. Então, para viver até os 100 anos é uma vitória. Se você planeja viver até os seus 100 anos com saúde, qualidade de vida, você tem que fazer exercício físico e ter as suas sessões de autocuidado para não adquirir essas doenças. Melhorando a alimentação também, equilibrando a alimentação para evitar doenças ocasionadas através do sedentarismo. Todas essas doenças que eu falei aqui, diabetes, pressão alta, obesidade, elas são doenças relacionadas diretamente com o sedentarismo, a inatividade física. Interessante, né? Então, aquelas pessoas que chegam até os 80 anos, que é a expectativa de vida natural do ser humano, elas já chegam aos 80 anos doentes.
perdendo partes do corpo através do diabetes, ficando cegas, inválidas. Isso aí tudo vem, tá? Se você não se cuida, não tem a sua rotina de autocuidado, como eu mostrei aqui na pesquisa. Como é que as pessoas chegam a 100 anos com saúde, qualidade de vida, exercício físico e sem adquirir doenças até os 50 anos. Então segura, se cuida. Se você já tem 50 anos, se cuida redobrado. Ainda dá tempo. Se você ainda não adquiriu nenhuma dessas doenças, graças a Deus, faz a sua rotina de autocuidado, faz o seu cardio, faz a sua malhação, equilibra a alimentação, melhora ela, que daí você vai estar no caminho do sucesso, tá? Então, aquelas pessoas que chegam até os 80 anos inativas, já chegam doentes, tá? Perdendo parte do corpo por causa do diabetes, ficando cegas, inválidas, se arrastando por causa de uma pressão alta elevada, não consegue fazer nada, porque o coração, ó, tá fraquinho, o músculo do coração. Aí tem que botar aqueles marca-passos, infarto agudo de miocárdio, tudo isso acontece porque você não fortalece a sua máquina. O que acontece com um carro quando você não dá manutenção nele? Ele vai funcionar bem por um tempo, né? Porque tá novo. Mas à medida que você não vai fazendo a manutenção, trocando o óleo, vendo as peças que estão com defeito para substituir, esse carro vai apresentar problemas. Ele vai falhar. Vai chegar um ponto que esse carro não vai mais nem ligar. Mesma coisa acontece com o exercício físico, com a inatividade física. O seu corpo é a sua máquina, é o seu carro. Você tem que cuidar desse carro, dar manutenção. Esse carro não se repõe as peças se você não fizer exercício físico para fortalecer o seu músculo, para fortalecer os seus ossos. Não se repõe sozinho. Você deve fazer a sua malhação para repor. Se você não faz, esse carro, com 80 anos, é que você já vai estar se arrastando nele. Vai chegar num ponto que você não vai nem conseguir sentar e levantar da sua própria cama, ter a sua autonomia básica, tomar banho sozinha. Não vai conseguir se segurar para andar, nem ficar de pé. Isso acontece, gente, com quem é inativo sedentário. Vocês estão brincando com isso? Com 80 anos, a pessoa pode até chegar se arrastando se ela é inativa, mas cheia de doença. Agora imagina como é que você vai viver os últimos anos da sua vida. Se é com saúde, se é se arrastando, se é vivendo ou se é sobrevivendo. Ontem mesmo, falando sobre essa pesquisa para o meu grupo de alunas, MyFit em Casa, uma aluna falou: "Mas eu sou cuidadora de idosos, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu cuido de uma idosa." A família, gente, ela vai te proporcionar o quê? Um cuidador de idoso ali, porque os seus netos, eles estão no vigor, eles estão jovens, eles precisam ter, né, tem outro ritmo de vida, que não é ficar cuidando de um idoso. E daí eles até vão lá com você, vão te amar, mas você tá doente, você precisa de cuidados especiais, você não vai poder estar vivendo junto com eles, fazendo as mesmas coisas, porque você não vai dar conta. Então, essa aluna falou desse caso de uma pessoa que ela cuida, que ela é cuidadora de idosos. Ela falou: "Maia, tem uma senhora que eu cuido aqui com mais de 80 anos e ela é uma idosa inativa e ela chora de tantas dores e de doenças que ela adquiriu por causa da inatividade física e ela pede para morrer." Por quê? Porque ela vive doente. Ela não consegue dar conta nem de andar. Então você pode até chegar aos 80 anos se arrastando, cheio de doença. Mas eu creio que não é isso que você quer e nem a sua família quer pra você. Mas é isso que acontece fatalmente se você vira um idoso inativo, sedentário. Então pensa aí como é que você quer passar o final da sua vida, se é doente ou se é com saúde e qualidade de vida. O sofrimento da velhice, ele é evitável, quero que você entenda isso. Não é porque você tá velha, com mais de 60 anos, idoso, né, gente? Tô falando isso com todo respeito. Não é porque você envelheceu que você precisa estar doente, que você precisa de cuidados especiais, tá? Isso é evitável.
através da atividade física, do equilíbrio alimentar, da malhação, do seu autocuidado diário. Como é que você não cuida de uma coisa que você está morando? Você mora no seu corpo. Você precisa cuidar dele, cuidar bem do que Deus te deu. Se você não dá manutenção, se você adoece, o problema é seu, a culpa é sua. As pessoas que conseguem viver mais e com saúde são aquelas pessoas que conseguem evitar as doenças geradas pelas facilidades trazidas pela modernidade. Fica resolvendo tudo no celular, tudo não sai, não se exercita. Fica só comendo, sem gastar. Depois adquire uma diabetes aí, porque come desreguladamente, come só porcaria. Você está prejudicando a sua saúde, o seu corpo, e a sua expectativa de vida está sendo reduzida. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que aproveitam a modernidade para melhorar o seu autocuidado. Autocuidado, cuida bem do seu corpo, do que Deus te deu. Se você não dá manutenção, essa máquina vai dar problema, vai vir doenças por causa dessa inatividade. Pensem bem, viver mal após os 50 anos é uma opção. É uma opção. A imersão do nosso dia a dia, ela vai fazendo a gente perder o medo, deixando para depois questões urgentes e importantes. E a gente vai arrumando desculpas, como falta de tempo para se cuidar. Ah, não tenho tempo para fazer isso. Se você não tem tempo para se cuidar, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Pensa aí quando é que você ficou mais doente aí na sua vida. Se pegou Covid, seja lá qual foi essa doença. Agora imagina você tendo que passar os últimos anos da sua vida todos os dias desse jeito. Porque é assim que acontece com quem não faz exercício, com quem não se cuida, não tem o seu autocuidado. É isso que acontece. Faça por você. As pessoas vão achando que é normal ser sedentárias. Vão achando que é normal ser inativa, normal estar com a barriga grande. Não é normal, gente. O que é normal é ir na padaria e se sentir cansada na volta. O que é normal subir uma escada e chegar lá ofegante, uma escada pequena, subir uma ladeira que não consegue subir. Que é normal ficar escorregando e caindo por todo lugar aí, porque não tem equilíbrio, não tem força sequer para se manter de pé. Isso tudo a gente ganha com condicionamento físico, com exercício. Fica ofegante por andar um quarteirão. Isso não é normal. Que é normal tomar, as pessoas acham que é normal tomar remédio. Não é normal, gente. Minha mãe tem 60 anos de idade, tem mais de 60 anos. Ela não toma remédio nenhum. Ela faz a malhação dela todo dia. Ela faz as caminhadas. Ela diz que não sente nada de menopausa, aqueles calorão, aquelas coisas, ela não sente. Porque ela se cuida. Ela produz o próprio remédio dela. O nosso corpo é capaz de produzir os nossos próprios remédios. Não é normal você ficar tomando um monte de remédio para se sentir bem. Não é normal. Não ache que isso é normal. Seu próprio corpo é capaz de produzir a cura que você precisa. Agora eu gostaria que você refletisse como é que você quer passar os últimos anos da sua vida. Se é em cima de uma cama, vendo os seus netos aí viajando, felizes, fazendo as coisas que você não dá mais conta de fazer, ou se é participando de tudo isso junto com eles. Tá? Porque é opcional você fazer exercícios físicos, é opcional. Mas o que é obrigatório é a colheita de você não fazer. De você não fazer, adquirindo doenças, inatividade, obesidade, problemas cardíacos, problemas ósseos aí de osteoporoses e inflamações. Isso é obrigatório colher se você não tem a sua rotina de autocuidado. Não tem. Mas hoje o objetivo foi falar dos cardios. A importância dos cardios
resumindo, basicamente, passei os tipos de cardios aqui mais comuns para vocês e o porquê que a gente tem que fazer, fortalecendo o nosso corpo inteiro. E além disso, um dos principais objetivos é melhora da composição corporal. Tirar essa gordura, deixar o seu corpo mais forte, mais harmonioso, mais bonito, as suas artérias mais fortes, mais eficientes, o seu coração mais forte, a sua circulação mais ativa. Tudo isso são benefícios dos cardios que podemos obter e devemos acrescentar na nossa rotina, porque eles auxiliam muito o nosso processo de ganho de músculos. A sua malhação, ele otimiza o seu rendimento na malhação. Agora vocês têm perguntas? Eliane Rafael falando aqui. Minha mãe mora comigo, 79 anos, está num andador. Não é fácil, dá uma tristeza de ver. Pois é, gente, nós amamos, né, os nossos familiares, nossos entes queridos. Mas isso infelizmente acontece com idosos inativos, idosos sedentários, que foram sedentários na maioria da vida. Mas você que está vendo aqui, principalmente a Eliane, que está se exercitando dentro de casa, está dando esse exemplo para o seu filho, Eliane, você está traçando um futuro diferente para a sua velhice, graças a Deus. Que a gente aprenda com os erros das pessoas e não cometa os mesmos. E não fica achando que não vai acontecer com você. Vai acontecer sim se você é inativo e sedentário. Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É verdade que a caminhada você só perde massa magra e se cansa. Oi, Betânia. Não, Betânia. Eu acabei de explicar aqui que não. É verdade que a caminhada você só perde massa magra e se cansa. Uai, não. A caminhada, ela vai fazer você queimar as gorduras, vai fortalecer o seu coração, vai melhorar a sua circulação sanguínea, vai te fazer pensar melhor, vai criar mais eficiência no seu organismo para usar gorduras como fonte de energia, acelerar o seu metabolismo. E ela vai te cansar sim, mas porque vai trazer todos esses benefícios também. Viu, Betânia? Quem chegou agora, dá uma olhada no vídeo todo. O que mais? Mai, professora, posso tomar gengibre e limão? Melhor é a água morna pela manhã à noite? Olha, o gengibre e o limão são excelentes alimentos para você consumir, para te ajudar a dar mais disposição, dar mais energia, tá? Mas o que vai fazer perder gordura é fazer as suas caminhadas e a sua malhação, tá bom? Ediana, açúcar pode ir na dieta? Ediana, a gente trabalha com equilíbrio, tá? Você não pode... Eu acredito que você esteja falando do açúcar branco, né? Trabalha com equilíbrio, tá? Vou dar mais uma vez o exemplo da minha mãe. Ela tem mais de 60 anos. Ela não faz dieta, assim. Aquela dieta do nutricionista. Ela trabalha com equilíbrio. Ela não tem obesidade, não tem... Ela vive a vida dela com equilíbrio e pronto. O que é prejudicial são os excessos. Ah, o excesso é comer açúcar toda hora. Daqui a pouco você tá com uma diabetes aí. Tem equilíbrio. As alunas do meu programa têm orientação alimentar, têm as dietas para seguir, para aprender como é que funciona uma dieta equilibrada e depois seguem isso para a vida, aplicam isso na vida, na rotina, que é o ideal, você se reeducar, você aprender a como que monta um prato, quais as melhores opções. Isso é muito melhor do que você simplesmente falar, pode açúcar na dieta? Não é bem assim que funciona, a gente precisa do equilíbrio alimentar. Um dia, qual cardio posso fazer em casa sem aparelho? Mônica, você pode fazer
corda, você pode pular corda, você pode fazer os hits, você pode, enfim, tem inúmeros simuladores de caminhada, que é uma coisa portátil que você tem em casa também. Mas não sei se você tá no meu programa. No meu programa tem várias opções lá de cards para você fazer em casa. Polichinelo também. Bom dia, Mai. Quanto está o seu programa agora? O programa agora, ele tá 297. Está 297. Mais perguntas? Estou fazendo a beira-mar 40 minutos de caminhada e faço os exercícios que aprendi com você, 2 voltas com 40 segundos de polichinela, agachamentos e outro. Isso, Betânia, isso aí. Faça seus exercícios. Seja saudável. Minha mãe mora sozinha, com 85 anos, sempre se exercitou e ainda colhe os próprios alimentos. Foi uma vida inteira de exercícios. Olha só que exemplo maravilhoso, Aida. Parabéns aí, que você também siga o exemplo da sua mãe, a sabedoria. Seja uma mulher ativa. Veja uma pesquisa lá que mostrou, se você chegar até os 50 anos, sem adquirir essas doenças crônico-degenerativas, sendo ativo, fazendo a sua malhação, significa uma ótima referência de como é que vai ser a sua velhice. Vai ser uma velhice tranquila, sem doenças e com muita qualidade de vida. Sem esse negócio de dependência. A mãe da Aida, 85 anos, morando sozinha, ativa, colhe os alimentos, uma alimentação equilibrada e ativa, fazendo seus exercícios, um envelhecimento saudável. Parabéns aí pra sua mãe, viu? Então é isso, meninas. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Foi um prazer estar com vocês. Dúvidas, me mandem direct. Se você é minha aluna do MyFit em Casa, manda lá no grupo as dúvidas. Pode mandar no grupo, pode mandar no meu privado, que a gente vai conversando e se esclarecendo. Beleza? Um grande beijo. Essa live falou sobre os benefícios dos exercícios cardios e aeróbios, como fazer, para que servem. É só dar uma olhadinha aí no começo que você vai se informar. Antes das aulas eu fazia caminhadas e equilíbrio na alimentação, perdi 5 quilos em um mês. Muito feliz. Parabéns, Regiane. Excelente resultado, hein? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.